Bom, eu estou lendo um livro do Mário Ferreira dos Santos que fala sobre as diferentes correntes filosóficas ao longo do tempo. Nessa sanha de procurar alguma coisa além disso, eu queria encontrar alguma ferramenta que eu conseguisse utilizar para os dias atuais. E encontrei uma professora chamada Lúcia Helena Galvão. É uma mulher muito sabida. Sabida é top, muito sábia. Ela tem um modo assim, bem didático de falar sobre a filosofia de Jung e a filosofia clássica grega. E é nesse sentido que eu quero falar para vocês um pouco a respeito do filme do Rei Leão. É uma analogia que eu fiz com base no que eu aprendi sobre e no que eu li a respeito da filosofia clássica e o modo de enxergar as situações e a vida como um todo. Primeira coisa que é necessário que você saiba é que a filosofia clássica enxerga no homem a soma, que é aquela parte física do homem, a psique, é a parte racional, emocional, e é o meio termo entre a soma e o nous. Nous é a parte espiritual idealizada, é a fase perfeita. Então, existem essas três esferas: o nous espiritual, a psique, que é aquela que faz o meio termo entre o ideal e aquilo que é mundano. A gente tem no conto do Rei Leão algumas coisas bem distintas. Quando é pequeno, você consegue enxergar nas cenas um comportamento presunçoso, arrogante, de prepotência de modo geral. Tem uma cena em que ele e a Nala estão indo ao cemitério de elefantes e a Nala faz uma brincadeira com ele e o subjuga, né? Como os leões fazem. E aí ela fala para ele pedir desculpa e ele diz assim: nunca. É um ponto que você consegue notar a arrogância de uma pessoa que não está preparada para ser rei, mas que almeja esse título. Então, ali a gente já vê uma psique desequilibrada, um nous inexistente e um soma ainda também muito debilitado, porque ele está em fase de crescimento, mas ele só consegue enxergar o seu desejo, então ele não tem equilíbrio em nenhuma das esferas. Aí a gente consegue ver também o comportamento dele inocente, quando ele fala com o Scar, que vai mandar nele, né, daqui a algum tempo, quando ele se tornar rei. E isso demonstra uma imaturidade do que falar e quando falar e como falar também, que é de extrema importância. Mas tudo bem que o Scar era dissimulado. A gente segue o filme, acontece uma tragédia, o Mufasa tentando salvar o Simba acaba vindo a falecer, tudo por conta de um plano do Scar com as hienas. Nessa cena, onde o Scar fala pro Simba fugir e nunca mais voltar, ele coloca uma das esferas, de acordo com a leitura mitológica, em evidência, que é a psique abalada. O Scar tinha dito que ele magoaria a mãe dele por conta de ter feito o pai dele morrer. Ele foge da morte e quando ele se safa dessa emboscada, ele está muito debilitado e acaba sendo encontrado primeiro pelos abutres, né, pelos carniceiros. Estavam vendo lá ele frágil, Timão e Pumba aparecem. É nessa hora que acontece um segundo estágio, um avanço na questão da psique do Simba. Quando o Timão e o Pumba conversam com ele e falam sobre o modo de enxergar a vida, eles estão tratando de alterar essa concepção dele sobre o ciclo, sobre a necessidade de pertencimento a esse ciclo da vida e tudo mais. Timão e Pumba são nihilistas, né, se você for ver, assim, eles não pensam muito no dia de amanhã, porque eles tratam a vida não como um ciclo, mas como uma linha reta. Para que você tenha uma psique equilibrada, é preciso ter um soma em equilíbrio. E o que eles fazem é alimentar o Simba com aquilo que eles costumam comer. E ele cresce, mas ele está constantemente em conflito entre as partes. Porque ao mesmo tempo que a soma está em equilíbrio, que ele vive bem, a psique dele ainda sente que ele precisa avançar. Como se quisesse ascender a um nível ideal. E tem sempre alguma coisa o retardando, o puxando, mas você sente que deveria fazer algo. E é isso que o Simba sente. Inclusive, em alguns momentos é possível que a gente compreenda esse conflito nas falas dos personagens. Tem um momento em que eles estão deitados e aí o Simba olha para o céu junto com o Timão e o Pumba e aí eles ficam especulando o que seriam aquelas estrelas. E Simba foi ensinado que as estrelas eram os reis antigos que sempre olhavam por eles e tudo mais. Quando ele diz isso, o Timão e o Pumba começam a dar risada e tudo, sabe? Fazem chacota da cara dele e aí ele se sente desconfortável, então ele se retira, ele diz que vai ali procurar algumas coisas para comer. O ponto-chave é que esse conflito, ele sempre tende a pender para um dos lados. Então, você não consegue estar em constante conflito, você precisa escolher um lado.
Às vezes a pessoa escolhe o soma, que seria aquilo de ignorar aquele chamado maior e simplesmente viver a vida como uma linha reta mesmo. Mas existe a possibilidade de você avançar. E ele, nesse instante em que acontece essa cena, ele prefere retornar ao degrau abaixo. Ele ignora esse chamado, ele realmente diz assim, não, realmente é muito ridículo essa história que meu pai me contou. E a vida é uma linha reta. Segue a sequência do filme e a Nala, que foi procurar ajuda porque ela entendeu a necessidade que tinha de mudar aquele cenário que já estava um horror, e aí a Nala acaba fugindo desse reino e encontra o Timão e o Pumba onde ela iria os comer, né? Tava caçando. E aí o Simba protege os dois e acaba acontecendo aí esse reencontro dos dois leões separados na infância. Ponto-chave é que a psique é uma das partes consideradas mais influenciáveis pelo meio. E a Nala é aquela que faz a diferença na escolha do Simba. Ele mostra o lugar onde ele está e que é possível viver ali muito bem, mas ela está constantemente mostrando para ele que não é o certo a se fazer. Ela diz que está decepcionada com ele, ele diz que ela se parece com o Mufasa e aí ela mata com alguém a que tem que se parecer com ele, porque ela realmente é a que está mais próxima de atingir o equilíbrio nas fases. Ela sabe o que tem que fazer, ela está disposta a tentar o máximo que der. E isso é importante para o Simba, para ver alguém com aquelas características tentando. O que acontece é que ele fica nesse conflito interno e quem aparece? O Rafiki. O Rafiki é aquela peça fundamental para que vire a chave no Simba. Ele diz que o pai dele está vivo e aí o Simba fica curioso e ele começa a correr, o Simba vai atrás. E o que ele faz é levar o Simba até o rio, onde ele diz que o pai dele está ali. Quando o Simba vai ao encontro dele, próximo do rio, ele enxerga o seu reflexo. O Rafiki diz que ele vive dentro do Simba. Nesse ponto, você consegue enxergar o Nous, que é a parte espiritual. Como se houvesse uma comunicação entre os reis antigos, o Mufasa, diretamente com o Simba. E ele diz para que o Simba realmente encare a vida como ela tem que ser encarada. De maneira que você tem que buscar a sua excelência, o seu papel na sua vida. Você não está ali simplesmente para viver uma vida em linha reta, mas para participar daquilo que é mais importante no ciclo da vida. Exercer o seu papel com maestria é mais do que simplesmente existir. Aristóteles mesmo dizia que é uma obrigação moral você almejar a vida com excelência. Então a gente tem certas inclinações ao bom, ao belo e ao justo, que eram os três pilares que o Aristóteles falava. Mas vamos voltar para a parte mitológica. A partir desse momento ele vai atrás da Nala e diz que realmente é o papel dele aquele, que ele vai assumir o reinado. Uma pessoa em equilíbrio com as três esferas, Soma, Psique e Nous, é uma personalidade extremamente cativante. E esse propósito, uma pessoa que está em equilíbrio, que tem esse propósito, ela angaria pessoas ao redor dela, sem ao menos fazer força. Então, quando ele segue esse propósito, o Timão e o Pumba acabam indo atrás dele, tanto pelo laço de amizade, quanto pelas inclinações verdadeiras, porque existe um propósito no Simba. Então, ele angaria as pessoas ao redor dele, como o Timão e o Pumba. Ao chegar, se deparar com aquela devastação que havia sido causada pelo reinado de Scar, junto com as hienas, eles colocam as suas próprias vidas em risco, coisa que era inimaginável naquele primeiro contato. Simba é mais do que simplesmente um personagem. Ele é um exemplo de um crescimento, primeiro de uma imaturidade, mas assim, de um crescimento que acontece na gente. Quantas cenas aí não te fizeram pensar? Eu vivo em conflito comigo mesmo e em alguns momentos eu vejo a luz que me guiaria a um ideal maior. Você entende que o Rei Leão ele não é uma peça simplesmente infantil. Existe uma simbologia por trás dos atos e analisando com essa filosofia grega clássica, é bem perceptível todas as nuances humanas que a gente tem, os conflitos internos, as dificuldades, as pessoas que acabam ali entrando no seu caminho para dificultar e aquelas que te ajudam. E talvez por isso o Rei Leão seja esse sucesso. As pessoas têm esse potencial. A gente não pode esquecer também do nosso papel. O Rei Leão trata disso. Existe nessa história um grande potencial para ensinamentos, do ponto de vista simbólico.
E com tudo isso que a gente encontra no filme, baseado na filosofia grega clássica e no modo de olhar simbólico, a pergunta que fica, que eu me fiz ao olhar o filme com essa perspectiva, é se eu realmente estou com essas três esferas em equilíbrio. Eu acredito que não, mas eu estou buscando. E se você tiver oportunidade, faça o mesmo. Simba, você esqueceu de mim. Não, nunca. Você esqueceu quem você é e esqueceu de mim. Olhe para dentro de você. Você é muito mais do que pensa que é. Você tem que ocupar seu lugar no ciclo da vida. Como eu posso voltar? Eu não sou mais quem eu fui. Lembre-se de quem você é. Você é meu filho. Tem um canal muito bom chamado Nova Acrópole, onde você vai encontrar as palestras da Lúcia Helena Galvão. Inclusive, uma das que eu mais gostei foi do Rei Arthur, talvez eu venha comentar sobre. É extremamente interessante. Isso é tudo bem, pessoal.